Pesquisa sobre a fazenda. Ok. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o nome da fazenda e por que ela recebeu esse nome? Bom, o nome dela é Cantareira. A Cantareira é uma fazenda que tem mais de 100 anos, né? Ela começou aqui em 51? 1951 foi que o meu avô comprou a fazenda. Uhum. Só que quando ele comprou a fazenda, ela já tinha essas estruturas de café e esse tipo de coisa. Então é uma fazenda que deve ter começado em 1800 e alguma coisa, né? Uhum. Acho que já deve ter uns 200 anos aí que ela foi começada. Na minha família, ela começou em 1951. Uhum. Por que chama cantareira? Cantareira era um móvel antigo que servia para colocar cântaros. Então, prateleira punha pratos, né? Cantareira punha cântaros. E cântaros é aqueles potes de barro, assim, que arredondado com um bico. E como tem a Serra da Cantareira aí, parecia uma prateleira de pôr cântaros, então ficou com esse nome, Cantareira. Tá, o ano que foi fundada foi em tese em 1951 que entrou na diretoria da sua família. Isso. Mas a idade real da fazenda é mais de 200 anos. Afim. Tá, terceira pergunta. Quem foi o fundador da fazenda? Olha, quem da minha família foi o Armênio Crestana. O Armênio Crestana era meu avô, ele morava em São Paulo, ele mexia com construção civil. Ele construía prédios, essas coisas. E aí ele acabou vindo para cá para diversificar os negócios dele no ano de 1951. Sim, sim. Houve alguma mudança importante na propriedade ao longo dos anos? Teve várias. Quando meu avô comprou isso aqui, ela era uma fazenda de café. Esses prédios antigos aí, a data aproximada é de 1890, 1900. Então, naquela época era muito café, era a cultura que se tinha, né? E aí depois foi migrando para leite, aí a minha família já foi começando a mexer com laranja, e gado de corte. E aí a gente foi tocando desse jeito, ficando mais forte na laranja. E mais ou menos em 2010 que a gente foi parando a laranja, que estava com uma crise econômica e muita praga, e fomos migrando para cana. E o gado de corte também, fomos parando com o gado de corte e também indo para cana. Hoje o negócio principal da fazenda é cana, plantamos soja em reforma de cana e plantamos também amendoim em reforma de cana. Então são os três negócios principais nossos. O solo, você tem que fazer alguma coisa específica para ele ficar frutífero ou fértil? Olha, o solo é uma ciência bem complexa. Se você não cuidar bem do solo, você não produz nada. Então, o solo é o que segura tudo, né? A gente costuma brincar que a gente não produz nada, a gente produz solo fértil. Então, a nossa missão é pegar um solo e cada vez ir melhorando ele para poder cada vez mais produzir. Então, a gente faz tudo que é prática corretiva. Adubação orgânica, aplicação de calcário, aplicação de gesso, aplicação de fósforo, fazemos rotação de culturas, que eu não sei se vocês sabem, mas é justamente você planta uma cultura, depois você planta uma outra cultura diferente, então você faz a cana, a soja e volta com a cana, ou você faz soja, milho, amendoim. Então, você fazendo essa rotação, você está sempre investindo na fertilidade do solo. Quando o senhor planta alguma coisa específica numa terra, tem algum tempo médio, tipo, para você plantar outra coisa na mesma terra? Dependendo da cultura. Quanto mais você fazer a rotação de cultura, você vai diminuindo a infestação de doenças, né? Então, por exemplo, a cana, você planta uma vez, você pode colher ela 7 anos, 5 anos. Quanto mais anos você colher, melhor. A soja, você tem que semear todo ano. Só que se você for plantando soja atrás de soja, acaba que as doenças da soja vão ficando acostumadas com o lugar. Por isso que tem a rotação. O amendoim é uma cultura muito sensível. Então, se você planta amendoim numa terra, o ano seguinte, se você plantar amendoim de novo, você vai produzir bem menos. Por quê? Porque a doença vai atacar muito mais. É como se a doença já saísse na frente do que é a cultura. Então, a gente está sempre rotacionando as culturas. Sim, senhor.
Como que era a estrutura da fazenda antigamente? Casas, celeiros, plantações, assim? Bom, quando eu comecei a trabalhar na fazenda em 2002. Naquela época a gente tinha laranja e gado, né? Então, hoje a gente tem na casa de 80 funcionários. A grande maioria mora na cidade. Antigamente a gente tinha menos funcionários, mas a gente tinha mais casas na fazenda. Para as pessoas morarem aqui mesmo. Então a grande maioria das pessoas moravam aqui. Naquela época, o costume eram casas que eram da época que meu avô comprou fazenda. Eram casas geminadas, né? Que é casa dupla, né? Uma casa mora uma família de um lado, outra família do outro. As casas eram bem menores, não tinha laje, não tinha estrutura, né? O próprio banheiro dessas casas já tinha banheiro na casa, mas você vê que foi um banheiro construído depois. Quer dizer que antigamente mesmo o banheiro era fora da casa. Era tipo, mais ou menos aquelas casas na frente da fazenda ali, só que sem banheiro dentro, assim, certo? Aquelas casas são todas novas. Todas novas? As casas velhas foram todas demolidas, no mesmo lugar. Só que ali onde vocês viram na frente da fazenda, a gente tem 5 casas. Antigamente a gente tinha 13 casas ali. Aí a gente tinha a colônia 2, que tinha mais 5 casas. Aí tinha uma outra colônia que tinha mais 3. Então era meio espalhada, porque a ideia é que cada um tomasse conta de um pedaço, né? Ali na frente é só pessoas que trabalham na fazenda que moram mesmo. Só que mora aqui e trabalha aqui também. Sim, sim. A fazenda já enfrentou períodos de crise ou dificuldade? Já enfrentou muitas crises e dificuldades. Eu acho que assim, a primeira crise, se a gente for estudar a história do Brasil aí, vocês pegam dessa época do café de 1900, teve a crise de 29, né, da quebradeira da Sim. Bolsa. Essa quebradeira aí fez a fazenda mudar de dono, fez a fazenda mudar de mãos, que não era na minha família, mas eu sei disso por causa que eu pesquisei um pouco a história. E aí logo depois, em 1950 e pouco, que foi quando meu avô comprou, o antigo dono vendeu porque ele queria explorar terras em outro estado. Se eu não me engano, ele foi para o norte do Paraná tentar a vida com café de novo. Da época que o meu avô estava aqui, ele migrou do café para a laranja, né? E a laranja era uma cultura muito promissora. E leite. O leite já estava mais difícil, então nós fomos saindo do leite e indo para o gado de corte. E aí, da época que eu comecei, que era 2002, a gente tocou bem a laranja até 2010. E aí entrou em crise também. É uma crise grande por causa do greening, aquela doença que está dizimando os pomares, e crise financeira também. Então a gente saiu da laranja e foi investindo mais na cana. Agora, nesses períodos, a cana teve dificuldades, preço ruim, teve usina que quebrou, que não pagou a gente. Isso são grandes dificuldades, mas a gente superou elas, né? Quando teve 2011, 2012, várias usinas entraram em recuperação judicial. E aí a gente, com a própria rotação de cultura, ajuda você a superar a crise, né? Se a cana está muito ruim, você salva com a soja. Se o amendoim está ruim, você salva com a cana. Que é o não pôr todos os ovos numa cesta só, né? E aí, tipo, o solo fértil ainda dá para plantar outras coisas, ainda dá para aproveitar o solo Isso. enquanto tá as coisas. Houve alguma modernização ou mecanização recente na produção? Olha, o que é mais recente aqui para nós é o plantio mecanizado de cana. Antigamente a gente plantava cana manualmente. Fazia o suco, cortava a cana com a mão e punha a cana dentro do suco e cobria. Hoje isso é tudo automatizado. Você colhe a cana com a colhedora, põe na plantadora de cana e já sai a cana plantada com muito menos mão de obra, com mais segurança e a gente tenta fazer com mais qualidade. Outra mudança grande foi quando acabou o corte manual de cana. Não sei se vocês lembram que antigamente queimava cana. Você queimava cana e cortava com facão. E agora hoje não, é proibido queimar. Faz muitos anos que a gente não queima e a colheita nossa é toda mecanizada. Então isso é uma modernidade também. Hoje tem muito uso de drone também. A gente não tem drone na fazenda, mas a gente paga para quem tem pulverizar a cana, pulverizar soja. Esses drones são bem grandes, qual, tipo... O tamanho? É. Tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos. Ele leva 40 litros de líquido, né, para pulverizar. Qual o tamanho, assim, que dá para, tipo, pulverizar com esses 40 litros? 2 hectares, mais ou 2 menos. hectares, bastante.
Já houve momentos históricos marcantes que afetaram a fazenda, tipo seca, políticas agrícolas, etc. Olha, a parte política é mais ou menos o que afeta a fazenda é o que afeta o nosso país, né? Não tenho nada Uhum. particular para falar. E nunca tivemos crise por causa disso. Mas a gente tem, às vezes, algumas secas grandes, né? 2013, 14 teve uma seca grande, que a produção de soja caiu muito. Esse ano passado, que é o ano de 24, virando para 25, também foi muito seco, o clima muito quente, muito instável, então a gente não teve colheitas boas. Então, a fazenda, a agricultura é igual uma indústria, só que é céu aberto, né? Tem chuva, tem sol, tem chuva de pedra, tem seca, e com isso aí você não consegue lutar. Você tem que estar preparado, porque uma hora ela vai vir. Vocês têm um reservatório para... Irrigação? É. Temos, mas não dá para irrigar a área toda. É uma pequena parte só que dá para irrigar. Qual foi o período de maior crescimento e sucesso da fazenda? Maior crescimento. Uhum. Olha, nós pegamos épocas muito boas da laranja, né? Na década de 90. A laranja era uma coisa que era muito promissora e dava um lucro bom. Só que ultimamente, o grande sucesso nosso, a gente não cresceu em tamanho de terra, mas a gente cresceu com terra de terceiros. Então, o tamanho da fazenda em si, que é propriedade nossa, é estabilizado em tamanho há bastante tempo. Mas a gente planta muita terra de terceiros, que a gente ou aluga de terceiros ou a própria usina repassa para a gente aumentar a nossa produção. Uhum. Já ocorreram eventos muito importantes aqui, como visitas ilustres ou acontecimentos locais? Tipo, sei lá, um presidente veio visitar a fazenda, etc. Ainda não. Tem que falar com ele lá pra falar. É? Tem que falar com ele. Como a fazenda impacta a comunidade ao redor dela? Tipo, a cidade, assim, e a região? Bom, uma das nossas missões aí é impactar positivamente a nossa comunidade, né? Uhum. Como é que a gente tenta fazer isso? Da parte ambiental, a gente pretende, espera e tenta preservar o ambiente, seguir todas as leis ambientais. A gente faz mais do que isso, a gente está sempre plantando árvore, preservando as nascentes, não faz queimada, cuida da natureza, faz Uhum. plantio direto. Agora, do ponto de vista econômico, a gente tenta trabalhar para ter um certo lucro, porque se não tiver lucro, o negócio não vai para frente, não dá para pagar salário, não dá para investir, nada desse tipo. E do ponto de vista de pessoal, a gente gera 80 empregos diretos. Então, basicamente, a gente impacta em Pirassununga 80 famílias. Uhum. 80 famílias aí são, sei lá, 200 pessoas numa cidade de 70 mil habitantes. Então, isso ajuda a movimentar o comércio, ajuda a dar renda para a família. A gente tem plano de saúde para todos os funcionários, seguro de vida para todos os funcionários, Uhum. cesta básica para todos os funcionários todo mês. Então, eu acho que isso é um impacto que a gente tem que falar também, tem que se orgulhar, né? Talvez um dia eu consiga trabalhar aqui. Uma boa fazenda. A fazenda possui documentos antigos, fotos históricos, tipo uma foto bem antiga, pelo menos da década de 80, 90, assim. Década de 80 e de 90 deve ter bastante. Você diz de 100 anos atrás? Tipo quando seu avô veio pra fazenda, assim. Rapaz, eu acho que a minha família tem, mas eu não sei onde que tá isso aí, mas... Esse aqui era o mapa antigo, onde quando Mapa começou a antigo? fazenda. Quer ver? Vamos ver se tem um ano aqui. Fazenda é grande. Não tem... não tem um ano, mas... Qual que é, tipo, o tamanho da fazenda, assim? Fazenda tem 310 alqueires de área total, né? Incluindo mata, nascente, cana, soja, tudo. Uhum. Como é que o conhecimento da fazenda sobre, tipo, as plantações, etc., foi passado para o senhor? O senhor já veio vivendo aqui, seu pai foi te trazendo na fazenda, sempre assim? Meu pai trabalhou na fazenda, eu sempre convivi aqui também. E depois eu fui estudar agronomia quando eu acabei o terceiro colegial. Fiquei 5 anos estudando agronomia. Aí depois eu fui estudar nos Estados Unidos um tempo para aprender inglês e estudar também.
E aí, desde lá, eu vim para cá. Aí a gente vai fazendo curso, se aprimorando, né? Conhecimento vem de colherada, né? Cada vez você vai pegando um pouquinho. Sempre é bom. Existem tradições ou costumes preservados até hoje aqui na fazenda? Olha, nós temos algumas tradições aí que a gente tenta manter. A gente faz reuniões mensais com os funcionários, celebrar Uhum. aniversário de todo mundo, quem está fazendo aniversário de empresa. Só que isso não é um negócio muito velho, é um negócio que tem 1 ou 2 anos. Tem festa de fim de ano, esse tipo de coisa. Mas as tradições mais antigas, elas acabaram se perdendo, né? Uhum. Eu achei muito legal aquela caixinha de sugestão na frente da secretaria, porque tipo, muitas empresas elas não sentem essa vontade de escutar o funcionário, né? Assim, achei muito interessante. O senhor falou que o seu avô comprou a fazenda. O que ele fazia antes de comprar a fazenda? Ele trabalhava com construção civil. Ele era construtor Aí, em São tipo, Paulo. Ele era original de São Paulo. E ele comprou a fazenda para tentar diversificar. Ele não era bem do ramo de fazenda, né? A fazenda, quando ele comprou, tipo, já tinha esse tamanho todo ou ela foi, sei lá, Foi aumentando. foi aumentando bastante? Foi. Era bem menor. Aí ia comprando um pouco um ano, outro no outro. A fazenda já recebeu prêmios ou reconhecimento, tipo, assim, da região mundial, assim? Não, o meu pai ganhou aquele prêmio ali que era preservador das águas, né? Que ele investia, Uhum. ele insistia muito em preservação das nascentes, Uhum. mas prêmio específico aqui da cidade a gente nunca ganhou nada. O senhor depois deixa a gente tirar uma foto daquele prêmio ali? Olha, Muito obrigado. Quais são os planos futuros da fazenda? olha, hoje a gente pensa em estabilizar, né? Não estamos em anos muito bons de crescimento por causa de juros e Uhum. dificuldades aí, mas o nosso plano é tentar melhorar cada vez mais no que a gente faz, né? Uhum. Isso que é a nossa meta. Tá. Qual que é a lembrança mais marcante que o senhor tem da história da fazenda? Sua lembrança mesmo. Ah, o que eu mais lembro é quando eu era pequeno, passava as férias aqui, brincava no meio de pomar de laranja, brincava com gado, desde bem pequeno, né? A sua família não morava aqui na fazenda? Não, minha família morava em Campinas. Campinas? Ah, tá. Peraí, deixa eu... Tá.